tarde. O programa Repórter Eco apresenta hoje um equipamento da Segunda Guerra Mundial que pode diminuir o entulho produzido na construção civil. A máquina adaptada ao nosso país pode reciclar materiais que se acumulam nos lixões. O equipamento que ajudou a reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial pode diminuir o entulho gerado pela construção civil brasileira. A máquina consegue misturar restos de materiais, produzindo uma nova argamassa para obras. Este tipo de equipamento traz vantagens para o ambiente e para a economia. Ele reduz a quantidade de lixo jogado nos aterros, além de economizar dinheiro com a reutilização do entulho. O que um dia foi uma casa se prepara para ser mais um arranha-céu de São Paulo. Depois da derrubada, vem o que os construtores chamam de limpeza, que na maioria das vezes acaba espalhando sujeira. O entulho se acumula, se amontoa. Os restos da construção superlotam os coletores, os terrenos, as ruas. O entulho surge não só das demolições, mas também de obras em andamento. Na construção civil, o índice de desperdício é, em média, de 30%. É um tijolo que se quebra, um resto de massa e tantos outros materiais mal aproveitados. Transformar lixo em material reaproveitável é um desafio antigo que agora começa a ser superado. A engenharia da reciclagem tem nesta máquina uma aliada inseparável. Com duas grandes rodas e um cilindro, a engrenagem moe e depois mistura os materiais e produz a massa, no caso, a argamassa. A receita é simples: 8 carrinhos de areia, 2 sacos de cimento, 120 litros d'água e, o mais importante, 3 carrinhos de entulho. O resto, a máquina faz sozinha. A descoberta, se é que se pode chamar assim, aconteceu há quase 100 anos. Com este processo, cidades inteiras, na Itália e Alemanha, arrasadas pela Segunda Guerra Mundial, foram reconstruídas. No Brasil, a máquina chegou há 15 anos e só agora começa a ser usada em larga escala. Aproveitar o entulho no lugar do cal aumenta a resistência da argamassa, diminui a sujeira e dá bons resultados. Palavra de pedreiro. A vantagem que ela tem, ainda além da economia que ela tem, ela dá uma boa liga, não salta muito fácil assim, depois que ela seca também, não dá, na medida correta, não dá trinca, é resistente. Sim. Depois que ela está seca, aqui que a gente prepara aqui, ela dá uma boa resistência também. Para garantir o sucesso da receita, é preciso selecionar bem o entulho. Gesso, papel, azulejo, ferro e madeira não podem ser reaproveitados. Os que entram na mistura são pedaços de bloco e tijolo e restos de massa. Numa obra como essa, 3 prédios de 12 andares, a economia é muito mais do que significativa. A quantidade de entulho seria da ordem de 100 caminhões lotados. Mas a sujeira, que se transformou em argamassa, agora serve para revestir as paredes. Segundo o construtor, a economia total chegou a R$160 mil. É mais do que o preço de um apartamento neste mesmo prédio. Por falar em apartamento, estes aqui, com sala e 3 quartos, também receberam revestimento interno à base de argamassa feita com entulho. Um material que passou a ser visto no canteiro de obras com outros olhos. O entulho passou a ser dinheiro, custo bom pra gente, né? Porque tem gente que a gente está pensando até em vender o entulho. Firmas que pensam até em vender o entulho, que é exatamente para poder utilizar. Nós até tivemos algumas reformas de vizinho aqui próximo que a gente deixou descarregar o entulho aqui, que a gente utilizava ele. Então nem eles precisaram levar o entulho embora. A limpeza da obra se tornou muito mais frequente, porque em cada andar você tinha uma certa quantidade de entulho e você acabava utilizando essa própria matéria-prima. Então forçosamente você economizou horas do pessoal para poder fazer essa limpeza.
e ter que fornecer argamaceira para poder moer o material. Transformar o entulho em dinheiro já é uma realidade para 800 construtoras de todo o país. Os benefícios, além de econômicos, são ambientais. Veja bem, se você tem menos caminhão circulando, você tem menos desgaste de pavimento. Você tem um ar melhor que você está respirando. Você tem um trânsito melhor. E você tem menos córrego sendo assoreado, o que vai provocar inundação tranquilamente, porque é um material aglomerante, ele endurece. A intempérie... É a cidade mais limpa, né? É a cidade limpa, né? O lixo pode virar luxo, a sujeira, dinheiro. São alicerces de uma obra que a construção civil brasileira começa a levantar. Um processo simples, chamado reciclagem, que faz bem ao bolso e aos pulmões de todos nós. No Brasil, o desperdício de material na construção civil chega a 25%. Com investimento e criatividade, este setor poderia resolver um problema econômico e ambiental recorrendo à tecnologia.